Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certa feita, nosso Senhor, dirigindo-se a algumas pessoas, usou a expressão: pelos frutos os conhecereis. Dando a entender que, se quisermos saber de que cepa é uma árvore, basta olhar os frutos que produz. Se isso se pode dizer das pessoas, com toda a propriedade pode-se dizer também de Deus. Se quisermos ver quem é Deus, basta ver os frutos que produzem. Acontece que só podemos ver Jesus Cristo, que diz, porque São Paulo diz que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Jesus desci a Filipe, quem me vê, vê o Pai. O Espírito Santo nós não o vemos. Como então conhecermos o Espírito Santo? Como então nos relacionarmos com quem não vemos? Com Nosso Senhor nos relacionamos através da Igreja, sua amada esposa, corpo cuja cabeça é o próprio Senhor. Mas e o Espírito Santo? Que nas Sagradas Escrituras é simbolizado pelo fogo, pela água, pela pomba, mas o Espírito Santo não é fogo, não é água, não é pomba. São imagens do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, mas é invisível. Pois, se não podemos vê-lo, podemos sim conhecê-lo através dos frutos que produz. E aí, meus amados, se fôssemos considerar todos os frutos do Espírito Santo, tudo aquilo que o Espírito Santo faz na história da criação, na história da salvação, na história da igreja e na história da vida de cada um de nós, esses bancos precisariam ser bem mais confortáveis, porque levaríamos horas aqui falando. Então, me permitam considerar apenas uma das ações do Divino Espírito Santo, para que, contemplando esta ação do Divino Espírito Santo, o conheçamos melhor e melhor com ele nos relacionemos. Penso que uma das principais e mais belas ações do Espírito Santo seja conduzir toda e qualquer situação do caos ao cosmos. Caos é uma palavra grega, significa literalmente desordem, confusão, desequilíbrio. Cosmos, outra palavra de origem grega, significa literalmente ordem, organização, beleza, harmonia. Não à toa, aos produtos de beleza chama-se cosméticos, porque o cosmético tenta maquiar a imperfeição, levar um pouco mais de harmonia onde há desarmonia. E esta é a ação do Espírito Santo na história do universo e na história da humanidade, meus amados. Levar do caos ao cosmos.
cosmos, da desarmonia à harmonia. Lemos no livro do Gênesis: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra era informe, não tinha forma, era bagunçada. E as trevas recobriam o abismo. E aí segue o livro do Gênesis: o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E a partir da referência ao Espírito, na obra da criação, é que Deus separa céu e terra, luz e trevas. Tudo passa do caos ao cosmos, da desarmonia à harmonia. Tudo o que era informe, desfigurado, toma forma. O Espírito Santo, então, meus amados, é aquele que na história da criação leva da bagunça à ordem, do que estava em desarmonia à organização. Só que esta ação do Espírito Santo não se deu só na criação do cosmos, do universo. Essa ação do Espírito Santo, ela se dá onde quer que ele esteja. Ela se dá no macrocosmos e no microcosmos. Ouvimos disso falar a segunda leitura, quando São Paulo faz referência à comunidade, dizendo, ouvimos na segunda leitura, a diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. O Espírito Santo age na comunidade, lá onde na comunidade existe harmonia, ordem e beleza. Lá onde na comunidade há divisão, fofoca, murmuração, onde, usando as palavras de São Paulo, que diz que o Espírito Santo age em vista do bem comum, onde um grupo ou uma pessoa age em vista dos próprios interesses, das próprias vaidades, ou em busca das próprias vantagens, ali deixa de agir o Espírito Santo, ali passa a agir o diabo, literalmente, porque já refletimos aqui outras vezes, diabo, palavra grega, dia2, o verbo boleo, se atravessar, se atravessar para dividir, causando a desarmonia. Então, onde na comunidade há harmonia, ali está o Espírito Santo. Ali, pelo fruto, conhecemos a presença do Espírito. Num grupo pastoral, num movimento, em qualquer organização ou na comunidade como um todo, onde há divisão, fofoca, inveja, juízo de valor do próximo, onde há divisão, ali não está o Espírito Santo, ali está o diabo. Se o mundo precisa do Espírito para ter harmonia, a comunidade sem o Espírito Santo entra em desordem e desaba. Mas não só no cosmos e na comunidade, o Espírito Santo manifesta seus frutos. E pelos frutos passamos a conhecê-lo. Também no microcosmos, dentro de cada um de nós, a sua presença ou nos leva à harmonia interior, ou a sua ausência causa divisão dentro de nós. Lembremos, façamos outra referência ao livro do Gênesis. Deus criou Adão do pó da terra e soprou-lhe nas narinas, sopro do hebraico ruá, do latim spiros, spiro é sopro, de onde a palavra espírito. Deus concede o seu espírito ao ser humano, e aí diz o livro do Gênesis, então ele torna-se um ser vivente. Pelo pecado, expulsamos o doce hóspede da alma. Pelo pecado, o ser humano se degrada, se diminui, se divide.
Por isso que, ao fazer novas todas as coisas, ao recriar a humanidade, qual foi o gesto de Jesus que ouvimos no Evangelho? Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. E por isso ele atrela, ele conjuga a efusão do Espírito Santo à criação do sacramento da reconciliação. A quem perdoardes os pecados estão perdoados, ouvimos no Evangelho. Se pelo pecado expulsamos de nós o Espírito, se pelo pecado nós causamos divisão na nossa consciência, no nosso coração, nos degradamos como pessoas, pelo sacramento da confissão recobramos esta harmonia interior. E aí percebemos, meus amados, a prática nos mostra isto. O mundo está virado num caos. As comunidades estão caóticas. Aqui nesta paróquia e em todas as que eu conheço, quanta divisão, quanto mimimi, quanta briga, quanto desentendimento. O senhor peça dinheiro depois da missa, alguém lhe ajuda. Durante a missa o senhor respeite, por gentileza. Não, eu digo isso porque ele é bastante abusado. Ele inclusive agride as pessoas que não querem ajudá-lo. Vamos se respeitar. Na comunidade, nas comunidades, há tanto caos, tanta briga. As pessoas estão desequilibradas. A gente vê nas conversas, as pessoas, no geral, estão agressivas, divididas, confusas. Meus amados, precisamos rezar muito pedindo a efusão do Espírito Santo, para que haja mais harmonia no mundo, para que do caos se chegue ao cosmos na comunidade. Precisamos suplicar muito a vinda do Espírito Santo em nossas almas, para que não haja tanta divisão no nosso interior, não soframos tanto. Pedimos no Salmo e levaremos como oração para a nossa semana: enviai o vosso Espírito, Senhor. Renova a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Renova a face da nossa comunidade. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Renova o meu interior, onde há tanta divisão, tanto caos. E pedimos essa graça por intermédio da Mãe Auxiliadora. Nos diz o Evangelho de São Lucas que o arcanjo anunciou a Maria: o Espírito virá sobre ti. E nos diz o capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos que Maria estava com os apóstolos no cenáculo onde o Senhor enviou o Espírito Santo. Creio que dentre todas as criaturas de Deus, a mais bela, harmônica, cosmética no sentido literal da palavra, aquela onde em tudo nela há harmonia, beleza, é a nossa Mãe do Céu, porque nela não há figura de pecado, não há nenhuma desordem. Que a Mãe nos ajude. Por certo que a Mãe nos quererá tão belos quanto ela, tão harmônicos quanto ela. Que a Mãe se una a nós e suplique ao Senhor Jesus: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Amém.